Colocar aqui então. Tá. Já Gravando está já. gravando, já está gravando. Ok. Uma boa tarde a todos, Boa confrades, tarde. convidados. Hoje, dia 15 de novembro de 2023, data de uma das datas de nossas cerimônias públicas da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, que foi fundada em 2021, dia 21 de abril de 2021. Estamos aqui com a missão de reunir os palestrantes, os escritores, os irmãos dados às letras, especialmente as letras maçônicas, para que a gente possa construir aí, conforme fala o nosso irmão Michael, um banco de dados aí para as gerações, né? E esse é o grande motivo da nossa academia. E recentemente nós começamos a admitir os nossos membros correspondentes, que de fato vai ser um celeiro para a gente daqui uns dias convidá-los para membro efetivo dentro das possibilidades, dentro das limitações estatutárias. Hoje nós teremos a apresentação da palestra pelo nosso irmão Joaquim Vinha sobre o Outubro Azul, né? Mais Novembro. propriamente dito, Novembro Azul, né? Novembro Azul, vamos falar o nome da palestra, né? Para deixar de surpresa aí, né? Mas, primeiramente, nós vamos receber os nossos membros correspondentes presentes. Eu gostaria que o irmão Michael usasse da palavra, explicasse para os irmãos aí essa condição, que eles foram aprovados, e ver quais que estão na sala para a gente já fazer a chamada e colher o compromisso deles. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos os confrades que estão presentes, aos convidados também. Estamos em 46 acadêmicos e convidados nesse momento, que talvez seja a maior soma de inteligência da maçonaria no Brasil em qualquer momento. Nós escolhemos, pelo mérito dos seus trabalhos maçônicos, alguns dos membros correspondentes. A condição para ser membro efetivo da academia estatutária é que você tenha pelo menos 3 livros publicados de temas maçônicos. Alguns membros correspondentes têm um trabalho extraordinário, estão fazendo a publicação, mas ainda não publicaram, mas certamente dentro de pouco tempo, alguns meses, estarão já cumprindo essa regra estatutária para poder passar a membro efetivo. Mas o membro correspondente participa exatamente da mesma forma em todas as reuniões, com livre acesso, com livre palavra, voto e tudo mais. A única limitação é essa da publicação dos trabalhos. Então, escolhemos, e o critério foi de votação, esses membros foram votados unanimemente pelos membros acadêmicos efetivos participantes, pelo extraordinário trabalho que têm realizado ao longo desses anos depois da pandemia e alguns até antes, né, pelos seus méritos intelectuais, pelos seus méritos maçônicos. Então, temos o grato prazer de trazê-los para esse sodalício, onde vão ilustrar ainda mais o que nós pretendemos com a academia que o nosso presidente fundou, que é transformar a Academia Maçônica Brasileira Virtual de Letras num celeiro de inteligência, de cultura, que possa trazer às gerações futuras maiores conhecimentos sobre a nossa excelsa ordem. Então, estão presentes aqui, a relação deve estar com o Bogeia, que não foi passada para mim, mas eu conheço o Cletson, que está aqui presente, não é? Quem mais dos membros que está presente aqui? Meus irmãos, boa noite. Os membros correspondentes que irão assumir hoje, irão tomar posse na nossa academia, são os seguintes: Alexandre Lopes Fortes, Clédson Cardoso, Flávio André Mota de Araújo e Paulo Luciano Bastos Botelho, todos presentes. Ok. Meus irmãos, Presidente, Sim, meu irmão. é para fazer aquelas considerações iniciais do... Só, Por favor. só um pouquinho que eu vou apresentar aqui a diretoria para dar regularidade aos nossos trabalhos e para os irmãos que estão vindo pela primeira vez nos acompanhar nesse processo, tá? Então, a Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras foi fundada em 21
de abril de 2021. Estamos já no terceiro ano. Presidente, esse irmão que nos fala, Paulo Benevenuti Tupã. Vice-presidente, o irmão Kênio Ismail. Diretor-secretário, nosso irmão Jonilson Bogeia. Diretor tesoureiro, irmão Isaltônio Machado da Silva Júnior. Diretor acadêmico Michael Vineschi. Diretor de comunicação, Amilcar Alabarce Martins. Diretor de informação e tecnologia, Alexandre Gomes Galindo. Com essas palavras, a gente declara oficialmente abertos os nossos trabalhos para que tenha regularidade estatutária, né? Para que a gente possa estar recebendo esses irmãos. Eu passo a palavra ao nosso secretário, irmão Bogeia, para as considerações e fazer a apresentação do compromisso para que, ao ser chamado, o irmão confrade correspondente levante a sua mão e aceite o compromisso, tá? Bom, então, já passando direto para o juramento, né? Já. Declaração de compromisso acadêmico. Prometo exercer a arte de escrever e falar com dignidade e independência no julgo do meu livre pensamento, observar os mais ricos princípios éticos e os da educação, de forma que possa eu contribuir no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual e moral do ser humano. Prometo também cumprir as regras e normas da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, defender o Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social e o aprimoramento da cultura em geral. Assim, nunca me servirei desta arte para corromper os costumes ou favorecer o ilegítimo, pois, cumprindo fielmente este compromisso solene, desejo gozar de boa reputação entre os homens, entre a sociedade civil e maçônica a que pertenço, para minha felicidade, de minha família, de minha pátria e da maçonaria universal, sob as bênçãos do grande arquiteto do universo. Irei fazer a chamada e os nossos confrades levante a sua mão e diga eu prometo, por favor. Confrade Alexandre Lopes Fortes. Eu prometo. Obrigado, meu irmão. Confrade Clédson Cardoso. Eu prometo. Obrigado, meu irmão. Confrade Flávio André Mota de Araújo. Eu prometo. Obrigado, meu irmão. Confrade Paulo Luciano Bastos Botelho. Eu prometo. Obrigado, meu irmão. Então, estão empossados os nossos confrades correspondentes, que farão parte desta academia, serão enviados a eles pelo nosso secretário, pelo irmão Isaltônio, que cuida aí da nossa parte administrativa também, os documentos para eles terem conhecimento, para que a gente possa trabalhar juntos. No primeiro ano, nós escrevemos um livro, já que todos os membros da academia fizeram um artigo de seu patrono. E a gente estamos com esse livro no prelo para publicar. Vamos tentar publicar esse ano ainda parte dele para distribuir para os abrir novamente para que os novos confrades que ainda não participaram, para a gente fazer o volume 2. E o irmão Michael também está nos ajudando a cuidar desse processo aí. Pode falar alguma coisa, meu irmão, sobre essa questão do nosso segundo volume dos panegíricos. Faz parte da tradição das academias, queridos confrades, que escolhamos um patrono, que seja um maçom ilustre já falecido, necessariamente maçom já falecido. Existem aí inúmeros maçons. Nós vamos fornecer aos novos confrades a relação daqueles que já foram escolhidos, não é? De maneira que os irmãos poderão escolher algum outro dentro desse critério e fazer um panegírico, que é um artigo a respeito da vida e obra do seu patrono.
primeiro livro ficou muito bom, é excelente, já está em versão digital, pode ser baixado, e agora a academia está fazendo um processo de impressão do volume, que é um registro do trabalho dos irmãos, e estamos abrindo, então, agora a oportunidade para que os novos confrades participem com prazo até o final deste ano, panegírico do patrono que escolherem, né, para que a gente possa já, na próxima reunião, talvez em abril ou em setembro do ano que vem, apresentar à sociedade o segundo volume. Este volume impresso será destinado a todas as grandes lojas, a todas as potências maçônicas regulares do país, aqueles que participaram efetivamente, e algumas autoridades maçônicas. Então, é uma exibição do trabalho cultural, do labor dos nossos acadêmicos, além de outras tantas coisas. Por exemplo, todos os meus livros mais recentes eles estão saindo com a logomarca na capa da academia, que é uma sugestão que eu faço a todos os demais irmãos também, porque é um orgulho participar, então, de uma academia de tal qualidade. Então, os irmãos receberão por escrito isso a partir dessa semana, os irmãos Autônio da Aracaju. A partir de segunda-feira, todos já receberão a lista dos patronos que já foram escolhidos. Fica aberta à vontade a escolha, fica a academia reservada o critério de aceitar ou não o nome. Alguns nomes, por razões óbvias, não serão aceitos, mas isso é bastante raro. Então, na segunda-feira, além dessa documentação, os irmãos talvez estejam recebendo também a estola e uma medalha, né, que é símbolo da participação na academia, que tem um custo simbólico, né? E as nossas reuniões públicas são sempre em datas nacionais festivas, mas temos mensalmente reuniões privadas do corpo da academia. Também, Atendido o seu desejo. também o nosso irmão Micael não falou, mas por ocasião da CMSB em Porto Velho, um trabalho aí do irmão Isaltônio, o irmão Vanderlei, nosso irmão Flávio agora, nosso confrade, nós lançamos também um livro dos 6 palestrantes, com a participação de mais alguns irmãos, e que este livro está sendo entregue aos irmãos que desejarem, eles têm impresso, e o irmão faz uma contribuição simbólica para a construção da Casa de Apoio em Porto Velho. Se o irmão Flávio ou o irmão Vinés, que também puder falar desse livro aí, para os irmãos tomarem conhecimento, que também é um trabalho da academia. Ah, sem dúvida alguma. Na verdade, foram convidados alguns palestrantes para falar durante o CMSCB e estão presentes aqui o irmão Eleutério, o próprio irmão Paulo Tupã, o irmão Bariani, o irmão o Isaltônio, que falou também, o irmão Jorge Gonçalves. Enfim, é um trabalho de alguns dos mais reputados palestrantes do país, um trabalho extraordinário, de uma qualidade muito grande. E esse livro, nós doamos os direitos autorais à Casa de Apoio Filhos de Irã, que é um dos trabalhos mais dignos da maçonaria no país. Fica em frente ao Hospital do Amor de Rondônia. O Hospital do Amor é o mesmo Hospital de Franca, é o mesmo grupo diretivo, e por alguma razão misteriosa, que a gente não sabe, talvez o Flávio possa explicar, a incidência de câncer em Rondônia é uma das mais altas do país, razão pela qual o Hospital do Amor foi construído, então, em Porto Velho, mas ele fica fora da cidade, fica distante aí alguns quilômetros da cidade, e as famílias daqueles que são tratados no hospital completamente gratuitamente, sem custo algum, um tratamento digno de primeiro mundo, eu não tenho onde ficar. Então, a Glomaron decidiu, e com o nosso apoio e tudo, construir uma casa de apoio em frente, para que as famílias possam ficar hospedadas, recebendo todo tipo de suporte para cuidar dos seus entes queridos. A obra já está bastante avançada, até esses dias saiu um vídeo a respeito da obra, e essa contribuição simbólica de R$100 é presenteada com esse livro, que é um livro muito bom, extraordinário, para ajudar o andamento da obra. Temos esta campanha e outras tantas campanhas que faremos aí ao longo da construção. Então, os irmãos que desejarem podem fazer essa contribuição através de um Pix. Depois eu peço para o Flávio colocar o Pix aí no Meeting Chat. São R$100 a contribuição, no mínimo, pode ser até mais do que isso, e será encaminhado esse livro para o irmão, que é o registro
extraordinário da melhor reunião da CMSB que já foi feita durante 58 anos. Meus irmãos, ainda inspirado em nossa academia, hoje foi instalada a Academia Brasileira Maçônica de Letras, Teatro, Ciências, Arte e Música, da qual alguns dos nossos confrades são membros efetivos lá também, outros membros honorários. Ocorreu hoje às 10 horas da manhã em São Paulo, é uma academia que vai funcionar em São Paulo, ela é híbrida e tem confrades também de todo o Brasil, são 33 confrades, membros efetivos, e tem outras classes de membros honorários e correspondentes também. Já é um grande trabalho que começa, se o irmão Michael também, que é um dos membros efetivos lá, puder contar para a gente como é que funciona, porque nós participamos hoje, mas eles ainda não estão traquejados aí com o momento híbrido, né? A gente não conseguia ouvir direito e nem ver direito os irmãos que estavam na sala lá numa loja onde ele hospedou eles hoje para fazer essa instalação. E é um grande trabalho que surge baseado no nosso trabalho, isso é muito bom. A gente vê que já estamos produzindo os frutos maçônicos aí para outras academias. Ah, sim, presidente. A academia foi fundada por um grupo de acadêmicos também, mas não só de São Paulo. Por exemplo, eu estou lá, e o irmão Exaltônio está lá também, o irmão Duvaldo também está lá, outros tantos irmãos que têm contribuído com o seu trabalho, com a sua cultura, para a elevação do ensino maçônico no país. E o Mauro, que é o Mauro Ferreira, que é um belíssimo escritor maçônico, dono de uma grande obra também, é o presidente, mas todos nós estamos aprendendo e nós vamos, devagarzinho, passar já a experiência que temos para que eles possam aprimorar, que de fato eu nem pude participar hoje, porque de manhã é a hora que os hóspedes saem para a praia. Eu não tenho como sair do momento agora, muitos deles já saíram para comer pizza, então está um pouco mais folgado. Mas a gente vai estar participando simultaneamente desta academia e levando a experiência da nossa academia para que eles possam aperfeiçoar os seus trabalhos. Voltando ainda um pouco, presidente, a Casa de Apoio Filhos de Irã, o irmão Michel pediu para falar alguma coisa sobre isso. O estado de Rondônia era o estado, fora de São Paulo, que mais mandava pacientes para o Hospital de Barretos. E começou na década passada, nas 2 décadas passadas, um trabalho, principalmente na cidade de Cacoal, para a construção de um hospital próprio. E lá nós foi fundada uma associação local, chamada Associação São Daniel Comboni, que envolve toda a comunidade, que teve grande participação da maçonaria, em especial da Glomaron, com a loja Gonçalves Leda. E lá nós temos funcionando, desde a fundação do hospital, uma casa de apoio chamada Amor Fraterno. Com a decisão da Fundação Pio XII, de Barretos, construir aqui em Rondônia o primeiro hospital fora de Barretos, e hoje já tem outros que estão sendo construídos no Brasil, a Glomaron também providenciou fazer aqui a nossa casa de apoio, com a fundação da Associação Casa de Apoio Filhos de Irã, e nós temos aqui 63 leitos aptos para receber aquelas pessoas que fazem tratamento com um acompanhante. Essas pessoas, muitas vezes, elas fazem o tratamento segunda, terça e quarta-feira, durante uma semana, e elas precisam, não tem local para ficar durante o tratamento. Vários de vocês já conhecem, já contribuíram para isso, algumas campanhas já foram feitas, e se o presidente permitir liberar o compartilhamento, eu faço compartilhamento aqui do livro, que foi confeccionado por ocasião da nossa CMSB, que tem a participação dos 6 irmãos citados, aqui presente o irmão Vanderlei Coelho, o irmão Michel Vinetes, o irmão Eleutério, o irmão Jorge Gonçalves, também o irmão Bariani, o irmão Aldino, o irmão Tupã, salvo engano, estou esquecendo de um, e o irmão Exaltônio, claro. E o irmão Exaltônio. Tem também, como eu falei, além dos 6 anteriormente citados, o irmão Aldinho e o irmão nosso presidente Paulo Tupã também contribuíram com o artigo. E esse livro está à disposição dos irmãos, que é dado como uma retribuição para todos aqueles que estão fazendo
doações para a Casa de Apoio Filhos de Irão, encarregado dessa campanha aí, o Vanderlei, que já postou aí no chat. Pode apresentar o livro aí, meu irmão, se tiver ele em mãos aí. Sim, eu tenho aqui, gente, espera só um pouquinho. Tá aqui na tela. Vanderlei, tá fácil aí o livro. Eu tenho aqui um arquivo. Tá fácil, só um instantinho. Deixa eu abrir o arquivo aqui também, enquanto o Vanderlei procura. Esse livro tem os 8 artigos que, como o Michel falou, eles gentilmente doaram a gentilmente Direitos doaram autorais? os direitos autorais desse livro e a gente retribui com as doações que foram feitas para a Casa de Apoio Filhos de Irã. A capa do livro com o QR Code eu já coloquei também aí no chat, mas o irmão Vanderlei vai apresentar aí para a gente o nosso livro. Agradeço a todos. Presidente, se me permite, eu queria fazer só um registro, como o convite foi aberto para a família maçônica, além do irmão Abadio, que está lá em Santa Catarina com a família de férias, estou vendo aqui o irmão Lucas Couto, que é daqui da nossa loja da Glomaron, e meu sobrinho de sangue lá da Bahia, Fred Alvim, está presente aí também, que é um atuante na parte das artes, assim, lá na parte do teatro, lá, e hoje está em Jacobina, na Bahia, está aí assistindo nossa palestra. Obrigado, meu irmão. Irmão Vanderlei, conseguiu? Só um instante, meu sereníssimo, meu presidente. Ele está aqui, mas... Depois, então vamos deixar no Tá. final, você apresenta e fala dele, tá? Feitas essas apresentações, falar da nossa academia, ouvir dos nossos irmãos, eu declaro então empossados os nossos novos membros, confrades correspondentes, confrade Alexandre Lopes Fortes, Clédson Cardoso, Flávio André Mota de Araújo e Paulo Luciano Bastos Botelho. Que sejam bem-vindos, que façam desta academia um instrumento de conhecimento, igual vocês já participam de outras academias, tá? Nosso irmão Paulo Botelho é presidente de uma academia em Porto Velho, nosso irmão Vanderlei é presidente da Academia Maçônica Rondoniense de Letras, está desempenhando um ótimo trabalho também, e outros irmãos presentes que já participam como membros e como presidente de outras academias. Sejam bem-vindos, estão agora, de fato e de direito, membros da nossa academia. E para a gente dar sequência ao nosso trabalho, hoje, bem improvisado aqui, que o nosso mestre de cerimônia está ocupado, né? Eu vou pedir o nosso irmão Vinesque que apresente o nosso palestrante, se tiver o currículo dele, fale alguma coisa dele para a gente, e logo em seguida vamos passar a palavra ao nosso irmão Joaquim para que fale conosco deste mal que assola os homens, principalmente, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele tem vitimado uma quantidade enorme de homens, não é? Não só no Brasil, mas no mundo todo. É a segunda maior causa de morte de homens, e em função do fato de que os homens raramente eles têm coragem de admitir que precisam fazer um exame que é bastante desagradável, mas sumamente importante, a gente continua com o problema de essa doença continuar sendo bastante intensa e atingindo o nosso gênero. Eu estou achando aqui no celular o currículo do irmão. Só um instantinho, só que já... Eu acho que apagou, mas vamos lá. O irmão Joaquim, ele é professor universitário numa das universidades de Campo Grande, professor titular. Ele formou-se lá também em Campo Grande e tem especialização em urologia na França. Ele clinica já há muitos anos e tem uma clínica extraordinária lá em Campo Grande. Nesse trabalho, tem salvado a vida de muitos homens. Ao longo da exposição, o Joaquim pode falar um pouquinho mais, porque eu passei o currículo dele para todo mundo, só que o meu celular apaga em 24 horas e acabou não ficando o registro
Os irmãos me perdoem por conta disso aí. Mas está aí um dos maiores urologistas do país, que eu tenho o prazer de apresentar a todos os irmãos a respeito de um tema que nos afeta profundamente e que pode salvar a nossa vida. Irmão Joaquim, meu amigo, meu afilhado, por favor, a palavra daqui para frente é sua. Muito obrigado, Michel. Eu inicialmente quero agradecer com muita honra o convite que me foi feito, né? Esse mês de novembro, no Brasil todo, nós levamos em consideração realmente a saúde do homem. Em outubro, vocês já sabem, a saúde da mulher, né? A doença que mais acomete a mulher, que é uma doença grave também, que é o câncer de mama. E no mês de novembro, os homens têm que realmente se atentarem, como o Michel falou, essa doença grave, mas que felizmente hoje nós conseguimos com elevados índices de cura quando a doença é diagnosticada inicialmente. Irmão Paulo, eu vou compartilhar aqui minha tela, então, se por Fique à gentileza... vontade, meu irmão. A sala é sua. Se você pudesse, doenças da próstata. Todos estão acessando já? Ainda não apareceu Ainda aqui, não. ainda não. Agora está? Agora sim, começou. Isso, perfeitamente, já está. Perfeitamente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou focar não só em relação ao câncer de próstata, mas nós vamos falar um pouco também a respeito de outras situações que também são comuns relacionadas a essa glândula, que seria a prostatite e também o crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. E, ao final, a gente vai falar mais especificamente sobre o câncer de próstata, então. Vamos inicialmente saber o que vem a ser, então, essa glândula prostática, né? Todos nós homens as temos, mas não sabemos exatamente, né? Muitos não têm o conhecimento do que vem a ser a glândula prostática. A glândula prostática, ela é uma glândula do aparelho genital masculino. Ela está aqui localizada, estou mostrando para vocês, né? Ela tem uma função muito importante. A próstata, ela produz uma proteína que vocês já devem ter ouvido falar, que nós chamamos de PSA. O PSA, ele é usualmente utilizado para dosagem no sangue como um direcionador para nós podermos pensar também em câncer de próstata. Mas essa substância, o PSA, a função dela é liquificar o sêmen humano. O sêmen humano, quando ele é emitido, né, quando ele é expelido, ele tem uma consistência gelatinosa. E essa substância, o PSA, que a gente dosa no sangue, e que é produzido pela glândula prostática, ela tem a função de liquefazer. Ele torna mais líquido o sêmen humano e tem algumas substâncias que dão nutrição para o espermatozoide, porque, como todos vocês sabem, quando o espermatozoide é depositado na cavidade vaginal, ele faz um longo trajeto, né? Adentrando ao útero, depois ganhando as trompas da mulher e indo até a estrutura do óvulo da mulher para fertilizar o óvulo para gerar o embrião. Então, essa movimentação que gasta uma grande energia é dada pelo líquido prostático e também pelo líquido produzido aqui nas vesículas seminais que estão logo atrás da próstata. Então, basicamente, a função da próstata é essa, é liquefazer e dar nutrição para o espermatozoide para que ele possa executar as suas funções. Muito bem. Indo adiante, então, quais são os principais 3 grupos de doença que acometem a glândula prostática? A menos comum dela, mas que algumas vezes pode evoluir de uma maneira bastante grave, é a prostatite, chamada de prostatite aguda, que é uma infecção bacteriana que acomete a glândula prostática
e que causa muitos sintomas nos pacientes. Quais sintomas que essas prostatites causam no paciente? Então, como é uma infecção geralmente bacteriana da glândula prostática, ela causa muito distúrbio miccional, distúrbio no esvaziamento da bexiga. Ela causa ardência, principalmente no ato de urinar, ela causa um jato fraco, um jato fino, e o paciente tem uma dor muito intensa na região perineal, que é a região onde a glândula se encontra. Aqui nós temos, então, a próstata, a dor se irradia por toda essa região do períneo. O períneo é essa região entre o escroto e o ânus, que vocês estão vendo aqui. Então, essa região aqui é a região perineal. Então, o paciente é acometido de prostatite, então ele tem dificuldade para urinar, uma dificuldade bastante intensa, ele tem dor no períneo, e o sintoma que mais chama a atenção, por ser uma infecção bacteriana que pode evoluir de maneira grave, é a febre alta. O paciente tem picos febris bastante importantes, com calafrios muito intensos, a temperatura podendo chegar entre até 39,5 graus da temperatura em graus Celsius, e se não tratada rapidamente, a prostatite ela pode, inclusive, evoluir, isso não é incomum, pode evoluir para um quadro que a gente chama de septicemia, que todos vocês já devem ter ouvido falar, que seria a disseminação desse quadro infeccioso no sangue, podendo comprometer vários órgãos e levando algumas vezes o paciente, inclusive, para terapia intensiva. Essa infecção pode se disseminar para o pulmão, inclusive, às vezes o paciente tem que ser até entubado por conta dessa infecção generalizada, e se não tratada adequadamente, ela pode, inclusive, levar ao óbito, se não tratar adequadamente com antimicrobianos, anti-infecciosos, né? E um tratamento realmente é eficaz quando tratado em tempo hábil. Então, basicamente, em relação à prostatite, seria isso daí. O segundo tipo de acometimento comum, que na verdade é o mais comum da glândula prostática e que todos nós homens vamos passar por isso em maior ou em menor grau, que é a hiperplasia prostática benigna, também caracterizada aí como HPB, que não tem nada a ver com câncer de próstata. É um crescimento que todos nós homens vamos ter da glândula prostática com o passar dos anos. Então, eu vou mostrar esse outro slide aqui para vocês, e depois nós vamos pôr numa animação também. Então, o crescimento prostático benigno é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. A glândula está aqui, e no meio dela passa o quê? A primeira porção da uretra, que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a primeira porção da uretra, por onde ocorre o esvaziamento da bexiga. Então, o que ocorre na hiperplasia prostática benigna? O crescimento da glândula vai obstruindo gradativamente, vocês podem ver aqui, ela vai obstruindo gradativamente o canal uretral e, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o paciente vai apresentando, então, dificuldades progressivas de esvaziamento da sua bexiga. Então, sempre ela vai aparecer, em 80% a 90% dos homens vão apresentar graus maiores ou menores de crescimento da próstata, e de acordo com a obstrução do canal, a gente vai ter que instituir um tipo de tratamento para aliviar a qualidade dos sintomas, né, para diminuir a qualidade dos sintomas, com medicações que fazem a próstata relaxar, aliviando essa pressão dentro do canal uretral e facilitando com que a bexiga possa fazer o seu esvaziamento. Ela pode ser feita através de tratamento medicamentoso inicialmente. Normalmente a gente começa com medicamentos, e hoje nós temos excelentes medicamentos que agem sobre a próstata. Acredito aqui que muitos colegas e irmãos nossos aqui podem, inclusive, já estar fazendo uso dessas medicações, isso é muito possível, né? Mas ela alivia muito a pressão dentro da bexiga e o esvaziamento. Acontece que, com o passar do tempo, essas medicações, elas não inibem o crescimento da próstata.
ela só alivia a pressão dentro do canal uretral, mas ela não diminui o crescimento da próstata. Então, pode chegar um momento em que haja a necessidade de uma mudança de conduta. Vejam aqui nessa animação que eu estou pondo para vocês. Então, 20% dos pacientes provavelmente vai ter que evoluir para um tratamento cirúrgico desobstrutivo. Então, olha, vocês veem aqui, ó, a nossa bexiga, aqui está a animação, né? Então, nós temos um grau de crescimento aqui pequeno, leve ainda, vocês podem ver, a carinha da bexiga ainda tem uma carinha razoável. Aí, à medida que o crescimento vai ocorrendo, ó, vocês podem ver aqui, ó, vai diminuindo aqui a luz da uretra, então a bexiga vai diminuindo cada vez mais o seu esvaziamento, e aqui, quando já existe a carinha de tristeza da bexiga aqui, quando o crescimento passa a ocorrer de uma maneira acentuada, esse esvaziamento vai ficando cada vez mais difícil, e nessa fase nós vamos ter, então, que instituir o tratamento, seja ele medicamentoso ou em 20% dos casos, nós teremos que indicar um tratamento cirúrgico para desobstruir o canal uretral. Então, como é que nós fazemos o tratamento cirúrgico? Nós temos hoje os tratamentos cirúrgicos endoscópicos, que seriam esse que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de ressecção transuretral da próstata, também chamada de RTU da próstata. Nós temos um aparelho chamado ressector, é um aparelho endoscópico que é introduzido através da uretra, e nós vamos retirando aqui, ó, como vocês podem ver, pequenos fragmentos da parte que cresce para dentro da uretra, esses fragmentos vão caindo dentro da bexiga, e ao final da cirurgia, a gente aspira esses fragmentos, e aí o paciente depois passa a ter um esvaziamento normal da bexiga. Esse é o tratamento endoscópico. O tratamento mais moderno hoje para próstatas de grandes dimensões é um tratamento cirúrgico que a gente chama de prostatectomia a laser. O que é a prostatectomia a laser? É um aparelho, aqui eu vou mostrar para vocês, dá para ver bem, então olha aqui, ó, o que vocês estão observando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o tecido, aqui nós temos o tecido crescendo para dentro da uretra, aqui vocês têm, então, a alça que resseca esse tecido, olha aqui, ó, ressecado metade do tecido e ressecado todo o tecido. Isso é feito de uma maneira bastante segura, é um procedimento pouco invasivo. Aqui você tem a animação, olha a alça aqui que resseca, aqui é um lado da próstata já sendo ressecada, o outro iniciando o seu ressecamento, e no final é isso que vocês estão vendo aqui, ó, totalmente desobstruído o canal com essa alça de ressecção. Então, é um tratamento pouco invasivo, com recuperação bastante rápida, e o paciente volta às suas atividades habituais já em poucos dias. Um outro tratamento... uma coisa interessante que a gente tem que falar para vocês, e isso tem que ser muito bem entendido, vejam que nesse tipo de abordagem, nós não estamos retirando a próstata. Nós estamos retirando, ó, veja, a próstata continua aqui, ó. Nós estamos retirando só o material de crescimento benigno que estava obstruindo o canal. Então, o paciente tem que ser informado que ele deverá continuar fazendo toda a sua prevenção anualmente. Por quê? Porque a glândula continua aí e, diferentemente do que ocorre no câncer de próstata, o crescimento da próstata benigno cresce para dentro do canal uretral. Já o câncer de próstata, ele cresce exatamente nessa parte periférica aqui da glândula, ó, na parte mais externa. Começa geralmente como um nódulo pequeno, um caroço pequeno, e que geralmente nas fases iniciais da doença não vai causar nenhum tipo de sintoma obstrutivo de dificuldade miccional. Por isso, a importância de fazer o exame preventivo anual. Por quê? Porque no início da doença, o câncer não vai causar obstrução urinária e o paciente não vai ter qualquer tipo de sintoma.
E voltando a dizer para vocês, então essa é a cirurgia endoscópica. Existe hoje um tipo de abordagem mais moderna chamada prostatectomia a laser, que faz essa mesma função que vocês estão vendo aqui na RTU, só que não tem sangramento nenhum. Diferentemente dessa ressecção endoscópica, o laser, ele descola todo esse tecido que vocês estão vendo aqui, até a cápsula prostática, vocês estão vendo aqui mais na parte externa da próstata, existe uma capinha que nós chamamos de cápsula prostática. Na prostatectomia a laser, hoje nós retiramos toda essa parte interna da glândula, totalmente, só fica a parte externa, periférica ou capsular da próstata, e não existe sangramento algum, que é uma das coisas que às vezes pode ocorrer depois de uma ressecção endoscópica, que a gente chama de RTU. Às vezes o paciente pode ficar sangrando um pouquinho pela uretra aí durante umas 2, 3, às vezes até 4 semanas, não um sangramento intenso, mas aquelas urina com sangue, que a gente chama, aquela urina tipo uma água de carne. Então, na prostatectomia laser, isso não acontece. Por quê? Porque nesse tipo de cirurgia, a gente vai rasando toda a próstata, aqui na cápsula dela, que é onde passam os vasos, e a gente vai cauterizando esses vasos, de maneira que a cirurgia é uma cirurgia praticamente exsanguínea, sem sangramento nenhum, e com resultados espetaculares do ponto de vista da desobstrução. Então, basicamente, irmãos, seria isso o que nós estamos falando em relação à prostatite e a essa hiperplasia prostática benigna, que é a doença mais comum que acomete os homens depois dos 40 anos de idade. Bom, vamos falar agora, então, a respeito da palestra propriamente dita, que seria a respeito de câncer de próstata, falando inicialmente sobre a parte epidemiológica. O Michel já tinha falado isso, né? Em termos de incidência, é a segunda doença, no caso de quem chama de neoplasia, segundo tipo de câncer mais comum que acometem os homens, tá? Nós temos aproximadamente, nesse ano, diagnosticados 70 mil novos casos de câncer de próstata. Então, vejam a dimensão da doença para vocês terem uma ideia. 70 mil casos novos. Nos Estados Unidos, é o câncer mais diagnosticado também, e que causa um custo muito alto para o sistema de saúde americano, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, é a segunda causa de morte no país para os homens acima dos 50 anos. Vou mostrar aqui alguns números para vocês, alguns números. Então, atualmente, nós temos no país, hoje, aproximadamente 400 mil brasileiros, 400 mil brasileiros com câncer de próstata. Aproximadamente 18 em cada 100 mil, desses 100 mil pacientes, morrem de câncer de próstata no Brasil. A cada 3 minutos, um novo caso. Veja bem, pessoal, a cada 3 minutos, um novo caso de câncer de próstata é diagnosticado. Nós temos um óbito a cada 24 minutos. E o gasto anual nos Estados Unidos, vejam a dimensão disso, hein? Vejam a dimensão. O gasto anual dos Estados Unidos é em torno de 6 bilhões de dólares, é o custo que essa doença causa anualmente nos Estados Unidos em termos de monetários. Vejam a dimensão que tem. Mas, apesar de tudo isso, graças a Deus, graças ao grande arquiteto do universo, é uma doença que, em 90% dos casos, a gente consegue uma cura total quando o diagnóstico é feito na fase inicial da doença, quando a doença ela está circunscrita no interior da glândula. 90% de casos de cura que a gente consegue resgatar esses pacientes. E existe alguns fatores de risco que estão relacionados ao aparecimento dessa doença. O primeiro é a idade. O fator idade conta muito. Nós temos uma incidência
provavelmente, os pacientes que chegarem aos 80 anos de idade, provavelmente, veja bem, não é todos, provavelmente terão câncer de próstata. Por quê? Porque é uma doença do envelhecimento. Mas existem algumas situações que chamam mais a atenção, como, por exemplo, a questão do histórico familiar. Isso nós enfatizamos sempre muito. Quem tem, por exemplo, um parente que já teve câncer de próstata, tem 2 vezes o maior risco de ter a doença. Quem tem 2 parentes, 5 vezes maior o risco de ter a doença. Quem teve 3 parentes, por exemplo, um pai que teve câncer de próstata, um irmão ou outro irmão que já teve câncer de próstata, a incidência é muito maior por conta do fator genético. A gente já sabe que existem genes relacionados ao aparecimento da doença. E, como não poderíamos deixar de enfatizar também, os fatores dietéticos que hoje a gente já sabe que estão relacionados ao aparecimento da doença. O quê? A dieta rica em gordura animal, ela tem um fator muito importante no aparecimento da doença. A questão do tabagismo, do fumo, também um grande e importante fator de risco para o aparecimento da doença. E terceiro, que a gente já sabe também, menos intenso, mas também que conta, a questão do etilismo, o uso do álcool. Então, hábitos saudáveis de vida, eles ajudam a diminuir a incidência do câncer de próstata nos homens. Então, ter hábitos de vida saudáveis realmente são importantes para diminuir a incidência do câncer de próstata. Então, como descobrir um câncer de próstata? Como a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata? Como eu havia falado para vocês, infelizmente, na fase inicial da doença, o câncer de próstata, ele não dá sintoma algum. Veja que a gente faz o toque retal e, como eu havia falado para vocês, o nódulo começa na região periférica aqui da glândula. Então, é super importante nós realizarmos o toque retal, porque muitas vezes nós teremos diagnosticado um pequeno nódulo, um pequeno caroço, às vezes de meio centímetro, às vezes de 1 centímetro, e a doença ainda está localizada na glândula sem causar qualquer tipo de sintoma. Diferentemente, vocês estão vendo aqui, ó, vejam já um tumor de grande volume, que já está se aproximando aqui do canal da uretra, veja, ó, já está invadindo o canal da uretra, mas já uma doença avançada. Nessa fase da doença, tumores de maior volume geralmente já estão comprometendo estruturas que estão ao redor da próstata, como, por exemplo, a vesícula seminal que está aqui. Então, ainda temos um bom índice de cura, mas não tão alto como aqueles que eu falei para vocês, de 90% de cura para aquelas doenças de menor volume. Nessa fase aqui, ó, num tumor já de grande volume, muito provavelmente esse paciente, se não recebeu o diagnóstico inicial, ele vai ter isso que vocês estão vendo aqui, que é uma cintilografia óssea que nós fazemos, que é o local mais comum de extravasamento da doença prostática, do câncer de próstata, para o esqueleto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, inúmeros focos, essas regiões que vocês estão vendo aqui, ó, brancas, pegando coluna vertebral, pegando bacia, todas essas regiões são regiões já acometidas do câncer de próstata, mas no caso de uma já doença avançada do câncer de próstata. E como é que nós fazemos, então, o diagnóstico do câncer de próstata? A gente faz, então, veja bem, o toque retal, que é fundamental, é imprescindível. A gente faz esse exame daquela proteína que eu tinha falado para vocês no início da palestra,
que é o PSA, é um exame de sangue, né? E esse exame ele tem valores de normalidade, ele tem um valor normal, mas isso é importante que eu gostaria de frisar para vocês. Veja, o valor normal do PSA no sangue é sempre menor do que 4. Mas mesmo assim, mesmo o paciente tendo um valor normal do PSA, ele pode ter uma chance de até 15% de ter câncer de próstata. Então, veja bem, aí a importância de fazer o toque retal, porque as duas coisas não são substituíveis uma para a outra. Então, a gente faz o toque retal e faz o exame do PSA, porque muitas vezes o paciente vai ter um PSA nesse nível de normalidade, mas no toque retal a gente consegue diagnosticar através de um pequeno nódulo que pode estar comprometendo a glândula. E então, veja bem, pessoal, não dá para confiar somente na realização do exame do PSA. É obrigatório a realização também do toque retal. E sempre, qual é o que é preconizado em relação a termos de fazer prevenção do câncer de próstata? Sempre acima dos 40 anos de idade. E por que isso? Porque, infelizmente, ao redor dos 40 anos, quanto mais jovem o paciente, maior é a gravidade da doença. Então, quanto mais jovem o paciente comprometido com câncer de próstata, maior é a gravidade e os tratamentos, geralmente, quando aparecem nessa faixa etária, o resultado não é tão bom como aqueles que eu havia falado para vocês. Eles entram naqueles outros 10%. Lembra que eu havia falado de 90% de cura? Aqueles outros 10% que eu havia falado para vocês são esses pacientes já jovens, em que o resultado do tratamento ele não é tão bom quanto nos pacientes com idades mais avançadas. Muito bem. Então, aqui está mostrando para vocês, veja bem, ó, o exame do toque retal. Então, aqui o dedo do examinador, aqui logo quando ele introduz o dedo através do canal anal, a gente sente a glândula aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Então, aqui nós temos a glândula prostática, ela é intimamente ligada à vesícula seminal, por isso que provavelmente, na maioria das vezes, a principal área de disseminação da doença, quando ela sai da próstata, é aqui para a vesícula seminal. Aqui, quando a gente classifica o tumor, a gente chama esses tumores de T1. T1 é um tumor que está confinado à glândula prostática. Quando ela sai da próstata e vem aqui para a vesícula seminal, já é um tumor T2, que a gente chama. Quando ela sai da próstata e da vesícula seminal e passa a comprometer o que nós chamamos de linfonodos, é um tumor T4, já de um grau já mais avançado. E quando ela acomete já o esqueleto, nós falamos de uma doença bastante avançada, que é um tumor T4. E cada uma desses que a gente chama de estadiamento, que seria a fase do tumor, existe uma indicação terapêutica. Para esses tumores T1 aqui, que é o que eu estava falando para vocês, o grau de cura é elevadíssimo. Tratamento, existem vários, nós vamos falar aqui para vocês, mas a melhor resposta de tratamento em termos de cura é com a retirada da glândula. E veja bem, agora aqui eu vou falar isso, que a gente lembra que eu tinha falado que no crescimento benigno da próstata, no crescimento benigno, aquele que dá sintomas de obstrução, nós retiramos somente essa parte interna que está ocluindo o canal uretral. Diferentemente do câncer de próstata, nós temos que retirar toda a glândula. A gente retira toda essa glândula, inclusive a vesícula seminal, e a gente refaz o trajeto urinário, trazendo a bexiga que está aqui, ó, que vocês estão vendo, a gente rebaixa ela aqui, ó. Então, tudo isso daqui sai. Então, é uma prostatectomia mesmo, radical, em que a gente retira a próstata e a vesícula seminal
e refaz o trajeto da urina, ligando a bexiga, que está aqui, nessa parte, na parte mais inferior da uretra. Então, essa é a estratégia da cirurgia. Então, veja bem, tem uma animação aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, estão vendo aqui, ó? Ó, no toque retal, o que que a gente sente? Ó, o que vocês estão vendo aqui. Crescimento da glândula, porque à medida que ela vai crescendo, ela vai empurrando aqui o reto, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá? E sentimos também os nódulos que aparecem nessa parte periférica da glândula, os carocinhos, de meio a 1 centímetro de diâmetro. Quando nós faz um toque retal bem feito e um exame de PSA para associar, nós conseguimos diagnosticar aproximadamente 95% de um tumor prostático. Mas há necessidade de um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico histológico. A gente precisa de fragmentos desse tecido para confirmar o câncer de próstata. Nós dizemos que o Tribunal de Justiça para um câncer de próstata é o exame histológico, o exame do tecido da próstata. Então, a gente faz as biópsias, está aqui. Como é que é feita a biópsia? A biópsia é feita através de um ultrassom transretal, que a gente guia uma agulha, a gente guia essa agulha lá por dentro do reto, retira pequenos fragmentos, esses fragmentos são encaminhados para o patologista analisa o material e ele nos dá o diagnóstico histológico. Dependendo do tipo de câncer de próstata, 90% dos cânceres de próstata, eles são chamados adenocarcinomas de próstata, que tem uma resposta espetacular ao tratamento quando na fase inicial da doença. Mas o patologista nos dá alguns scores, que nós chamado score Gleason, que ele dá a característica das células que compõem aquele tumor. E dependendo desse score, que nós chamamos Gleason, nós já podemos, de cara, dar uma devolutiva do paciente em termos de cura. Então, o patologista nos dá esta informação e, além disso, então, nós temos o toque, o PSA e temos a biópsia. Quando a doença está muito avançada, nós fazemos que nós chamamos um PET scan hoje, um PET scan. O PET scan, ele faz um rastreamento global do corpo, levando-nos a pensar na possibilidade ou não dessa doença ter se extravasado da glândula prostática para principalmente o esqueleto. Nessa situação, nós temos as opções de tratamento. Nós temos aqui opções de tratamento. Nós temos a cirurgia, nós temos radioterapia, nós temos hoje uma técnica mais nova chamada de alta frequência, e nós temos também a vigilância. Quando é que é feita a vigilância? Quando nós temos um paciente idoso na faixa após os 80 anos, em que nós diagnosticamos incidentalmente, nós chamamos de diagnóstico incidental. É aquilo que eu falei para vocês, que acima dos 80 anos, muito provavelmente todos os pacientes homens podem adquirir o câncer de próstata. Joaquim, desculpe interromper, a imagem está pequenininha, você precisa aumentar ela. Ela está em 10%. Está em 10%. É que É no ela canto direito da tela. Tem que colocar em modo apresentação. No canto inferior direito. Deixa eu ver aqui, peraí, eu já não tinha percebido. Desculpa, então está aqui. Tá Tem dando que colocar para em ver módulo aqui? apresentação. Não, Deu agora para ver? Vocês estão vendo? não. Não. Aí, Possivelmente o irmão vai ter que desconectar, ou descompartilhar a tela e compartilhar de novo no modo apresentação.
Não há Tá. necessidade, está em modo apresentação, é só aumentar lá o Já percentual. está 10%, é só puxar lá para o É meio. só puxar. Mas veja bem, pessoal, eu já cheguei na parte final da minha apresentação, então não tem problema, vamos continuar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me vendo agora? Sim. Tá. Então, perfeito, já estou chegando realmente na fase final da apresentação. Então, nós temos hoje, pessoal, em termos de tratamento, de terapêutica do câncer de próstata, nós temos elevados índices de cura. Hoje, o padrão ouro, veja bem, o padrão ouro hoje para o tratamento do câncer de próstata é a cirurgia, é a que dá melhor para as doenças localizadas, é o que dá melhor índice de cura, podendo chegar não só a 90%, mas a 95% dos casos de cura. E hoje, isso que eu quero enfatizar para vocês, hoje nós temos uma técnica fantástica para a cirurgia prostática no câncer de próstata, que vocês já devem ter ouvido falar, é a cirurgia robótica. Todos já devem ter ouvido falar. Cirurgia guiada por um robô. Qual que é a vantagem da cirurgia guiada pelo robô? O grande temor de todos nós homens, né, no câncer de próstata e devem ser submetidos à prostatectomia, à cirurgia, o grande temor, até tempos atrás, porque a cirurgia robótica, o advento dela, nós temos aí em torno de 7 anos para cá, nós já tivemos o advento da cirurgia robótica, era a questão da disfunção erétil, da impotência sexual após a realização da prostatectomia. Veja bem, na cirurgia robótica, nós temos um grande aumento do campo cirúrgico. A gente consegue visualizar a glândula, é uma cirurgia endoscópica, minimamente invasiva, onde a gente consegue um aumento do campo cirúrgico, para vocês terem uma ideia, de até 100 vezes. 100 vezes. Pois não? Sua apresentação não está sendo exibida, viu? Não, mas o áudio está chegando, não está? Chegando. Então, vamos só, porque eu estou quase finalizando aqui, tá? Eu vou só falar, porque para a gente não interromper, é só mais a parte final da apresentação. Mas vocês estão ouvindo o que eu estou falando, então, né? Sim, segue, Perfeito. Marcos. Perfeito. Então, a cirurgia robótica hoje, ela consegue manter a potência sexual do homem. E essa é a grande vantagem da cirurgia robótica. Não existe mais o temor da disfunção erétil que ocorria após a cirurgia prostática. Com esse advento, nós conseguimos hoje manter a potência do paciente. O paciente recupera suas funções sexuais aproximadamente 30 a 60 dias após a cirurgia, com elevado índice de cura, voltando às suas atividades habituais precocemente e curado. Essa é a grande vantagem. Por isso, nós consideramos hoje como padrão ouro para a cirurgia prostática a robótica. Mas aqueles pacientes que não querem ser submetidos à prostatectomia, existe ainda uma outra técnica que a gente pode utilizar, tomar mão, que é a radioterapia. Nós temos a radioterapia que também dá índices de cura não superiores à cirurgia, ela chega em torno de 70% a 75%, mas com uma boa recuperação também do paciente. E é uma boa técnica para aqueles pacientes que não querem ser submetidos ao tratamento cirúrgico, tá? Mas veja bem, o que eu quero deixar bastante enfatizado aqui, que o mais importante é o quê? É o diagnóstico precoce. O elevado índice de cura, ele só ocorre quando a doença ainda está localizada na glândula. Para aqueles diagnósticos tardios que eu estava falando para vocês, que seria o T3 e o T4, o tratamento cirúrgico já não há mais um grande resultado, a radioterapia também não dá grandes resultados. O que nós temos que fazer são tratamentos medicamentosos. Esses tratamentos medicamentosos, a ação deles é tentar diminuir o nosso nível de testosterona no sangue, porque o que faz o tumor de próstata crescer é o nosso hormônio, a nossa testosterona. Então, nós temos que utilizar uma estratégia que diminua
o nível de testosterona circulante no sangue. Então, veja bem, esse paciente que vai ser submetido a tratamento medicamentoso, ele vai acabar adquirindo um que nós chamamos um hipogonadismo. A gente vai ter que baixar muito o nível de testosterona e, secundariamente, infelizmente, esses pacientes não terão qualidade de vida depois do tratamento. Infelizmente, essas são as opções que nós temos para os cânceres avançados, que não já propiciam mais uma cura, mas sim a gente chama, nesse caso, não é cura, é simplesmente acompanhamento e minimização de sintomas que o paciente possa apresentar. Seria um prolongamento da vida desse paciente, mas ele vai ter que conviver com a doença fazendo tratamento medicamentoso. E, finalmente, o que eu gostaria de deixar aqui são as mensagens. Baseadas no aparecimento da doença, a gente tem que adquirir hábitos de vida, ingerir alimentos com baixa quantidade de gordura animal, ingerir mais alimentos ricos em cereais, alimentos ricos em frutas, em vegetais, derivados de soja. A gente já sabe também que o licopeno, que é uma substância que existe nos alimentos de cor vermelha, no tomate, na goiaba, na melancia, ricos em zinco, eles têm uma ação benéfica sobre a próstata. E hábitos de vida saudáveis, atividade física, procurar, se não vamos dizer totalmente, mas diminuir a ingesta de álcool, que também pode ser um fator. O tabagismo, a gente procurar eliminar o tabagismo, que não só em relação ao câncer de próstata, mas as doenças cardiovasculares, né? Os infartos, os acidentes vasculares cerebrais, que estão relacionados ao tabagismo. E sempre, anualmente, fica aqui a informação, procurar o urologista para fazer o seu exame preventivo, para a gente minimizar o risco de morte por essa doença, que, quando não diagnosticada em fase inicial, pode evoluir para o óbito. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui a minha apresentação, espero que tenha sido de utilidade para todos vocês, e agradecer mais uma vez o convite do meu caríssimo irmão Michel, e aos irmãos da ilustre Academia Brasileira Virtual Maçônica, que me fez esse honrado convite. Pode desligar a apresentação. Tá. Mas estou vendo vocês, tá, Michel? É que nós queremos aplaudi-lo. Obrigado. Deixa eu voltar aqui, que minha tela sumiu aqui. Pronto. Ok. Aí. Obrigado, Michel, muito obrigado. Excelente apresentação, meu irmão. Agora, nós tradicionalmente temos aí, esse é o livro, Uhum. Queremos abrir um tempo para perguntas dos presentes. Certamente todo mundo tem perguntas, e nessa faixa etária que está aí, todo mundo tem algum probleminha. Primeiramente, agradecer o nosso palestrante, o nosso irmão Joaquim Vinha. O irmão é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, parece que eu entendi assim, né? Exato. Ok, meu irmão. E já nós temos 3 irmãos querendo saber alguma coisa do assunto. Vamos começar aqui pelo irmão Roberto Zardo. Boa noite, queridíssimo irmão Tupã. Irmão, querido doutor Joaquim, parabéns pela sua brilhante didática palestra. Eu tenho 3 perguntas muito simples. Primeira delas, quando você fala em fator de risco, eu queria saber qual é o número, porque meu avô, meus tios, meus primos, todos tiveram aquele fator de 11, para mim deve ser uns 55. Então, eu queria saber disso aí, esse aspecto de que eu tenho, por exemplo, na família, muito mais do que 3. Segunda pergunta, o irmão falou a respeito de
2 exames, do PSA e do exame de toque, e não falou de ultrassonografia. Eu gostaria de ouvi-lo se é alguma coisa complementar. E dentro dessa pergunta ainda, meu irmão, qual é a frequência? À medida que o tempo vai passando, se eu tenho que diminuir, fazer mais frequente, ao invés de anual, eu tenho que fazer cada 6 meses. E a última pergunta, meu irmão, é em relação à testosterona. Existe alguma correlação entre você ter baixos níveis de testosterona e ter baixos níveis de PSA, e aí a probabilidade de ter menos risco de ter câncer? Obrigado, meu irmão. Boa noite, eu agradeço a pergunta, muito importante mesmo. Se realmente você deve realmente se preocupar realmente por conta dessa incidência que você me falou. Eu vou falar em termos percentuais, então, que fica melhor. Então, nós dizemos o seguinte, pacientes cujo pai, irmão, parentes próximos têm câncer de próstata, o percentual é de 50%. Você tem 50% maior chance de ter câncer de próstata do que a população geral, de uma maneira geral. Então, isso é válido. Então, você tem que realmente se preocupar com isso e realmente estar todos os anos fazendo a sua avaliação. Você falou de exames de imagem. O ultrassom realmente é um exame complementar. O mais importante no diagnóstico precoce é o toque e o PSA. A gente pede realmente exames de ultrassom, mas não é o melhor exame hoje de imagem para fazer diagnóstico. Para fazer diagnóstico, o exame melhor que a gente utiliza é a ressonância magnética. A ressonância, ela nos dá uma gradação chamada de PIRADS, ela vai do PIRADS 1 até o PIRADS 5, em que, dependendo do grau do PIRADS, do 1 ao 5, vai aumentando a probabilidade de a gente pensar em câncer de próstata. Então, a ressonância é um exame complementar. Basicamente, o que nos faz pensar em câncer de próstata, primeiramente é o toque e segundo, o PSA. Em relação ao PSA e à testosterona, que você citou também, os trabalhos mostram que pacientes com baixos índices de PSA, e eu posso citar aí, na verdade, a transição, o nível de transição, que seria o PSA de 1. Pacientes que têm PSA abaixo de 1 é quase que uma regra, lógico, toda regra tem a sua exceção, infelizmente, mas é quase uma regra. Pacientes com PSA menor do que 1 não terão câncer de próstata. Quando chegam, principalmente à fase dos 60 anos. Se chegar aos 60 anos de idade, com PSA menor que 1, não terá câncer de próstata. E a questão da testosterona, sim, se houver histórico familiar, com níveis de testosterona mais alto, você tem um fator genético. Então, tem que tomar mais cuidado ainda. Por isso que, vamos falar um pouquinho aqui, eu vou correlacionar, não faz parte da palestra, mas a gente tem que tomar cuidado, meu irmão, Roberto. Pacientes que têm histórico familiar e que têm o que nós chamamos hipogonadismo, ou seja, produz pouca testosterona, tem aquele distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que são aquelas questões da baixa quantidade de secreção de testosterona com o passar da idade. Aí ele procura o colega para fazer uma reposição hormonal. Esses pacientes que têm histórico familiar, como é o seu caso que você me falou, tem um histórico familiar, a reposição, você tem que estar sempre ciente de que pode fazer explodir a doença nessa situação. Então, tem que tomar cuidado com reposição nesse tipo. Então, a gente não deve sair fazendo reposição, porque hoje virou uma febre, né? A questão da reposição hormonal. Virou uma febre, todo mundo quer fazer reposição hormonal, quer ganhar qualidade de vida. Então, tem que ter muito cuidado antes de fazer uma reposição hormonal, porque a gente pode, eventualmente, explodir um câncer que estava ali quietinho, né? Então, espero ter esclarecido. Obrigado, meu irmão.
O frade Márcio Gomes, por favor. Ah, muito obrigado, Sereníssimo. Boa noite a todos, confrades, convidados. Doutor Joaquim, muito obrigado pelas suas informações. Parte da dúvida o senhor já respondeu com relação a essa reposição hormonal, porque a gente faz os exames periódicos e normalmente o médico vê lá, já sai, né? Testosterona, acho que até 700. Se está abaixo, está no 380, está no 200. Se está abaixo da metade, eles já começam a sugerir essa reposição. Eu queria, então, complementar essa. Aliás, eu estava fazendo esse tratamento da reposição, um outro urologista falou assim, olha, para com isso. Para com isso, porque a sua próstata estava lá no tamanho de... Uma época, em 2019, ela estava com 38 gramas, né? Aí, quando já foi em 21, já estava com 56, em 22 já estava com 69, e aí eu fiz a ressonância magnética e da medida mais exata, né, em vez de dar 69 gramas, deu 62,1 centímetros cúbicos. Então, assim, a medida exata dela, o peso, né? Agora, e a relação do PSA livre com o PSA total? A gente sabe que isso faz o percentual, né? Sim. Queria que você me explicasse essa dúvida, porque a gente sempre fala, a gente perde o PSA total, mas vem o livre também, e aí automaticamente já vem a medida do testosterona. Perfeito. Então, ela está dando na faixa ali de... E sempre fala que o limite vai de 165 a 753, né? É o intervalo, né? Que tem lá, depende do laboratório, né? Então, estando na metade, testosterona e progesterona e o líquido, que é SP lá, que é para... Como é que a gente pode interpretar isso? Isso, então, excelente a pergunta, só que é uma pergunta bastante ampla e que a gente tem que fazer uma série de considerações, irmão Márcio. Primeiro, que voltamos exatamente a frisar exatamente essa questão que você falou. O último colega que você procurou, ele foi muito prudente, exatamente. Existe um nível de corte que nós, urologistas, levamos em consideração para a testosterona. O nível de corte que nós utilizamos, nós urologistas, é 300, tá? Esse é o nível de corte, 300. Abaixo de 300 e acima de 300. Se estiver abaixo de 300 e o paciente tem sintomas de hipogonadismo, que a gente chama, o que seria sintoma? Diminuição da libido, ou seja, diminuição do desejo sexual, fraqueza muscular, astenia, sono, dificuldade de concentração, assim, é uma coisa que realmente compromete a qualidade de vida, e esse paciente não tem histórico familiar de câncer de próstata, perfeito, é o paciente ideal para fazer reposição, abaixo de 300, com sintomas e sem histórico familiar de câncer de próstata. Ou seja, é o paciente ideal para a gente fazer essa reposição hormonal. Por quê? Porque ele vai se beneficiar. Porém, veja bem, se é um paciente que tem todas essas características, mas que tem hiperplasia prostática benigna, que deve ser exatamente a situação que você me colocou, ele tem que estar ciente de que essa reposição hormonal ela vai propiciar também um crescimento da próstata. Então, é exatamente isso, tudo que a gente leva em consideração. Reposição hormonal à base de testosterona, ela faz a glândula ficar mais volumosa. E, ficando mais volumosa, ela pode piorar os seus sintomas urinários, que é o que pode ter acontecido na sua situação. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando o paciente, a gente tem que melhorar a qualidade de vida dele, e melhorar a qualidade de vida tem que ser total. Não é só melhorar a libido, melhorar a sua atividade física, a sua concentração, mas piorar, por exemplo, a questão dos seus sintomas urinários, porque faz crescer a próstata. Então, veja bem, não existe uma regra perfeita, uma regra de bolo para a gente ter com o seu, tem que ver caso a caso, né, para a gente realmente saber quando indicar uma reposição hormonal, e sempre orientar o paciente sobre os riscos também da reposição hormonal. Isso a gente consegue responder a sua primeiro questionamento. Segundo questionamento, você fez um questionamento muito importante. PSA livre e PSA total. É algo que a gente sempre tem que explicar para o paciente mesmo. Essa relação
que a gente chama de densidade do PSA, que é, que sempre lá no resultado você vai ver PSA livre e PSA total. O que é a densidade do PSA? É uma divisão. Você divide o PSA livre, divide pelo PSA total. Aí a gente tem um percentual. O que é o percentual? É a quantidade de PSA livre que você tem naquele PSA total. Como exemplo, se você tem um PSA livre de 1 e um PSA total de 4, você dividindo o 1 pelo 4, você tem uma relação percentual de 25%. Isso não, apesar do teu PSA estar lá no limite, no 4, que é o que eu tinha falado para vocês, você não tem um alto risco para câncer de próstata, porque o que é uma relação normal de PSA livre sobre PSA total? Ela tem que estar acima de 20%. Então, você pega, às vezes, uma alteração lá no PSA, o paciente tem um PSA, por exemplo, de 6, mas ele tem um PSA livre, por exemplo, de 3. Isso é muito comum. Você dividindo 3 por 6, ele tem uma densidade de 50%. Muito provavelmente esse paciente não tem câncer de próstata. Mas aí eu volto a falar, não dá para confiar somente no PSA. A gente tem que ter o PSA e tem que ter o toque. Por quê? Porque à medida que sua próstata vai crescendo, você falou 61 gramas, se não me lembro? 62? Hoje, com ressonância magnética, exame que foi feito em julho deu 69, né? 69. Agora já mais recente, deu 62 centímetros cúbicos. 62. Né? Perfeito, 62. Aí existe o que nós chamamos do PSA esperado. O que é o PSA esperado? A gente pode, no seu caso, com uma próstata de 62 gramas, que é uma próstata volumosa, o normal da próstata é em torno de 25 gramas. Digamos jovens, aí. Né? Em jovens, né? Em jovens, né? Então, o normal seria em torno de 25 gramas. Então, você tem uma próstata realmente aumentada. Mas veja bem, então, o PSA esperado para você, a gente diz o seguinte, para cada 10 gramas de próstata, 10 gramas, a sua tem 60, vamos supor, para cada 10 gramas de próstata, a gente espera 1 nanograma de PSA. Então, se o indivíduo tem uma próstata de 40 gramas, ele pode ter um PSA esperado até de 4, por exemplo. Ou seja, está lá no limite, mas não tem câncer de próstata. Então, é a relação PSA com o volume da próstata. Isso são questões que só o especialista, o urologista, tem em mente para conseguir orientar o paciente. Então, não dá para se dizer, por exemplo, que só através do PSA, o paciente às vezes chega no meu consultório, ele chega completamente alucinado. Fala, doutor, eu acho que eu estou com câncer de próstata. O meu cardiologista fez um PSA para mim, e olha aqui meu PSA, deu 5, o valor normal era 4. Será que eu estou com câncer de próstata? Aí a gente tem que fazer toda a rotina para esclarecer exatamente se é ou não. Uma coisa que chama a atenção, a sua pergunta leva várias indagações, sabe? Uma coisa que chama muita atenção no câncer de próstata relacionado ao PSA é uma situação que nós chamamos de velocidade. Nós tínhamos falado de densidade, né? Que é o livre sobre o total. Agora nós falamos de velocidade do PSA. Olha a situação. Você imagina um PSA, um paciente que foi no meu consultório hoje, ele tinha um PSA de 1. Aí ele volta o ano que vem, a gente faz de novo o exame dele e o PSA dele subiu para 3. Ou seja, o PSA dele mais do que duplicou. Apesar de estar na faixa da normalidade, lembra que a gente tinha falado da faixa de normalidade? De 1 até 4, o PSA dele duplicou, mais do que duplicou. Ele foi de 1 para 3. Esse é um paciente que tem que ser muito bem avaliado, porque ele pode ter um câncer de próstata, apesar de estar na faixa da normalidade. Então, são várias nuances que nós temos que analisar para fazer um diagnóstico correto, irmão. Obrigado. E o Dutan, esse remédio Dutan, ele é só para diminuir a espessura da próstata, né? Para não espremer, né? Tá. Eles não diminuem o tamanho, é aquilo que eu tinha falado no início. Os medicamentos que chamam alfa-bloqueadores, que é o que você está falando, Dutan aí, eles tendem a estabilizar a glândula um pouco, mas mais relaxar a próstata.
mas eles não interferem. Você não vai tomar remédio a vida toda e ficar livre, por exemplo, de um tratamento cirúrgico. Pode chegar uma fase que haja necessidade de tomar, mas é um excelente medicamento, o Dutan. É uma associação da tansulosina, que é um alfa-bloqueador, com outro medicamento chamado dutasterida, que tende a diminuir, bloquear um pouquinho a testosterona. Por isso que esses medicamentos, às vezes, como são bloqueadores da testosterona, ele tendem a causar um pouquinho de hipogonadismo, diminuir um pouco a libido. O paciente se queixa, fala, doutor, depois que eu comecei a tomar esse medicamento, ele diminuiu um pouco a minha libido, está interferindo para a gente, às vezes, pensar em trocar a medicação, sabe? Mas é um excelente medicamento. Só se trocar de esposa, que com a mesma não tem perigo, né? Não vai exigir muito, né? Obrigado. Nada mais. Obrigado aos irmãos aí. Vamos dar um intervalo para que o nosso irmão Adilson Zotovic apresente uma peça, um poema sobre o 15 de novembro, a proclamação da República, enquanto os irmãos vão se preparando para novas perguntas. Vocês me dão licença só para mim tomar uma água, então? Vou diminuir. Só tomar uma aguinha rápida e a gente já... Irmão Adilson, liga seu microfone, por favor. Confrade Adilson Zotovic. Boa noite, meu sereníssimo grão-mestre e presidente dessa douta academia, irmão Paulo Tupã, respeitável irmão Joaquim Vinha, nosso palestrante dessa noite, respeitável irmão Michel Winetsky, em nome de quem saúdo todos os demais confrades presentes e a todos os demais irmãos participantes. Atendendo aí a solicitação do nosso presidente, passarei a ler um poema, 15 de novembro, de minha autoria. República aos brasileiros, bradavam estudantes, artistas, grupos e grupos inteiros, comerciantes, jornalistas, todos patriotas, ordeiros. Mescla de ativistas, com um propósito sério, face ao jugo dos imperialistas, de ver findar o império, dos persistentes absolutistas. Ao povo, então, vitupério, ver reinar a improbidade corruptível e sem critério daquela isolada sociedade, qual vivia envolta em mistério. Premente a necessidade do sonho republicano, torna-se, pois, realidade, fez crescer no cotidiano a obstinação pela igualdade. Um sentimento ufano arvora-se pela democracia, marechais Deodoro, Floriano, pela liberdade e a porfia que o anseio humano. Cresceu, pois, a maçonaria, homens em nobre missão, Bocaiúva, constante, em sinergia, junto a Salles, Barbosa em união, a repudiar a monarquia. E consagrou-se assim a nação, desse povo ordeiro e varonil, com a força da fé, da razão, fez-se a República do Brasil, com sua justa proclamação. Obrigado, meu querido irmão Tupã, pela oportunidade aí. Nós que agradecemos esse momento literário para que a gente respire um pouquinho. Agora vamos ouvir o nosso novo confrade Clédson. Seu questionamento, meu irmão. Boa noite, meu querido sereníssimo Paulo Tupã. É um muito prazer revê-lo. Meu querido Mikhail Vinetsky, na pessoa de quem eu cumprimento todos os confrades e agradeço a prestigiosa oportunidade de compor essa maravilhosa pleiade de pensadores. Meus queridos e amados convidados, muito obrigado. Meu querido irmão Joaquim, o Joaquim já voltou para Joaquim Vinha. Boa noite, meu querido. Olha, antes de tudo, parabéns, porque falar de um assunto científico normalmente é muito complexo, muito complicado, mas você teve muito cuidado de trazer isso de uma forma muito didática. Meus parabéns por isso. Deu para perceber que cada um que vai falar tem 2, 3, 4, 5 perguntas, né? Porque é algo que está realmente afeito ao a nossa idade. Estamos todos nesse mesmo patamar de cuidado com a próstata. Meu irmão, eu tenho 2 perguntinhas para fazer, porque é o seguinte, quando você falou lá da prostatectomia laser, que retira todo o material interno da próstata, ficou muito evidente ali pelo slide, acho que é o slide 9, se não me engano,
que quando você retira todo esse material, fica só a parte externa. Então, a minha pergunta é a seguinte: para que serve esse material interno antes que seja necessário retirá-lo, entendeu? Para que serve essa parte interna, tá bom? Essa é uma pergunta. E qual o prejuízo que vai ter dessa retirada na vida normal do paciente, tá? E no slide 20, se não me engano, acho que é o slide 20, quando você fala o seguinte, que o toque retal... Não, você não falou. Na verdade é o seguinte, você mostrou uma imagem em que tem um toque retal que ele alcança a próstata. O médico consegue analisar a próstata pelo lado externo. Por dentro do reto, ele alcança aqui. Pelo desenho, você percebe que o médico, quando ele toca na próstata pelo lado de cá, este outro lado não é verificado. Não há possibilidade do médico alcançar esse outro lado. E aí você fala do exame histológico, que é um exame em que você teria a possibilidade de verificar todo o material da próstata, né? Esse material é retirado do lado que o médico não alcançou? É isso? Eu não sei se foi isso que... Acho que seria isso, na verdade. Eram essas as minhas perguntas, querido. Muito obrigado, viu? Nada. Boa noite, irmão Gledson. A questão é a seguinte, você coloca uma questão muito interessante. A próstata, né? Se é só isso, para que serve aquela parte interna da glândula? Ela serve para causar sintoma quando a gente envelhece, infelizmente. É igual o apêndice, né? Todo mundo fala, pô, mas para que tem o apêndice? Então, quando ele começa a se manifestar, por que nascemos com apêndice? Mas a questão é essa. Nós temos próstata, ela é uma glândula importante para a questão da reprodução humana, como eu tinha falado, né? Mas, infelizmente, ela vai ficando, com o passar dos anos, mais sensível aos níveis de testosterona e, infelizmente, ela começa a crescer e dar sintomas. Só fazer uma comparação aqui nessa fase, é a mesma coisa que a mulher, né? Talvez vocês não sabem, logicamente, mas embriologicamente falando, tanto nós homens quanto as mulheres, nós temos no nosso desenvolvimento do embrião um local lá no embrião que chama-se ducto de Miller. Então, no homem, esse ducto de Miller se transforma em próstata e na mulher, esse ducto de Miller se transforma no útero. Então, é a mesma similaridade. A próstata do homem é o útero da mulher. E a mulher sofre da mesma doença que nós homens temos. Todo mundo já deve ter ouvido falar aqui. Olha, a mulher está tendo agora um sangramento uterino, ela está tendo agora uma dismenorreia. E ela está tendo agora o chamado fibroma. Todo mundo já deve ter ouvido falar do fibroma uterino, que é uma causa comum das mulheres procurarem o ginecologista por conta de sangramento. É a mesma coisa. Então, só que no homem, infelizmente, a natureza nos fez assim, a evolução, no meio da próstata passa a uretra. E na mulher, não, no meio do útero não passa a uretra. Então, não tem essa questão da obstrução urinária. Mas, infelizmente, na nossa anatomia, ali no meio da próstata passa a uretra e, infelizmente, quando ela começa a crescer, elas nos leva a esse quadro de hiperplasia prostática benigna e que, infelizmente, vai ser sintomas de obstrução ao esvaziamento da bexiga. Então, essa é a questão. Não tem como ser diferente, faz parte da evolução do homem, né? Quanto à questão do toque, você falou bem, a gente consegue com o dedo ir sentindo, ó, porque a próstata está aqui, ó, ela está aqui. Com o dedo a gente corre toda a próstata, só tem uma pequena porção na parte de cima, mas a glândula está aqui, a gente corre toda ela aqui, ó, toda no toque, você vai sentindo toda essa questão. Só tem uma pequena porção aqui em cima que não é acessível ao toque, que é o que a gente chama, aparece inclusive na divisão da próstata, chama-se porção de transição, porque a próstata ela tem 3 porções, tem a porção externa ou periférica, a porção central, que é aquela que cresce, e a mais de cima, que é essa que a gente chama de zona de transição. Então, a gente consegue, com o toque, acessar praticamente
80% da glândula, toda essa área aqui, ó, que é onde está normalmente o aparecimento do câncer da próstata, que é na zona periférica da glândula. Então, por isso a importância de se fazer o toque retal. É isso. Obrigado, meu irmão. Amado irmão Raimundo, gratidão. Sua vez. Boa noite, meu presidente, e sereníssimo grão-mestre Paulo Tupã, no qual eu saúdo todos os demais irmãos, e também membros correspondentes, todos os convidados e os maravilhosos acadêmicos. Meu irmão Joaquim, boa noite. Muito obrigado aí mais uma vez, falando a mesma coisa que o meu irmão Cledson, a didática com a qual você lidou com todos nós leigos. Isso é super importante para nós, uma linguagem que seja comum. Muito obrigado por esse uso de linguagem. Parabéns aí por ter nos transmitido dessa forma. Meu irmão, eu tenho 5 anos acompanhado pelo mesmo médico e ele não faz o toque retal, ele me faz só o PSA. E a minha próstata, pela ultrassom, ela está aumentada, estava 40 para 45, chegou agora, na última vez, que eu já vou fazer agora também na próxima semana, ou no começo de dezembro, mas chegou a 60, quase 60, está aumentada. E essa é uma pergunta que eu faço para você. Quando eu falei para ele, doutor, mas por que você não me faz o toque retal para ver especificamente a próstata? Ele falou, não, isso não se faz mais, não se preocupe. Quando você me fala agora que ela é em primeiro lugar e depois o PSA, isso me chamou muito a atenção. A outra coisa é que o meu líquido seminal, ele é muito líquido. Eu percebi que ele ficou muito diminuído e líquido. Ele também falou, não, isso é normal para a sua idade. Na época eu tinha 53 anos, eu já estou com 58, eu estou com 5 anos acompanhado por ele. Ele falou, isso é normal. Eu não vejo isso como sendo uma normalidade, mas pergunto a você, existe uma normalidade pelo tempo de idade nossa, 50, 60 anos, também o líquido seminal ficar liquefeito? Sim. Essas são minhas 2 perguntas, meu irmão. Muito obrigado pela atenção. Muito provavelmente, assim, ele deve estar acompanhando você de uma maneira, vamos assim dizer, só com o PSA, e algum exame de imagem ele ter feito, porque eu vou falar para você o seguinte, se todos tivessem acesso, você veja que eu nem falei a respeito disso, o irmão me fez uma indagação a respeito dos exames de imagem, se todos tivessem acesso a fazer ressonância magnética da próstata, a gente poderia, vamos assim dizer, deixar de lado o toque retal. Hoje é o exame de maior sensibilidade em termos de imagem para avaliação da glândula prostática. Só que, infelizmente, é um exame custoso. Ele onera o sistema de saúde, não só os sistemas públicos, mas também aos sistemas privados, as seguradoras, as cooperativas. Então nós não podemos pedir para todo mundo ressonância magnética da próstata. São exames complementares ao diagnóstico. Então, veja bem, os exames de entrada, eu não vou levar em demérito de maneira nenhuma, porque você está sendo acompanhado, mas, assim, eu indicaria sempre exame de entrada, o toque e depois o PSA. E, complementarmente, quando nós identificamos alterações de todas essas nuances que eu falei para você. Porque, por exemplo, se você tiver... Você está com que idade agora, irmão Raimundo? 58. 58. Você está quase chegando, por exemplo, naquela idade limítrofe que eu falei para vocês, aí dos 60 anos de idade. Se você chegar aos 60 anos de idade com um PSA abaixo de 0, alguma coisa, eu estou tranquilo com você. Eu posso até te garantir, Flávio, existe uma regra em urologia que muito provavelmente você não terá câncer de próstata com ele. Mas não deve ser isso, não, porque se você tem uma próstata de 60 gramas, pelo que você me falou aí,
você tem uma próstata volumosa e muito provavelmente seu PSA deve estar muito acima, levando em consideração tudo que eu falei, acima dos valores que eu tinha falado do valor 1, 2, tá? Muito provavelmente deve ser isso. Então, veja bem, não dá para a gente pedir para todos os pacientes ressonância magnética, que nos tranquilizaria, se pudesse ser assim, e poderíamos até menosprezar o toque. Mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Por nosso sistema de saúde, isso não é possível. A gente tem que fazer toque, PSA e, complementarmente, exames de imagem, sabe? Mas exames menos custosos, mas também de menos especificidade. Porque se você fizer, por exemplo, um ultrassom transabdominal, ele não vai acrescentar informação nenhuma para nós urologistas, nenhuma. Então, não dá para confiar nisso daí. Com relação à questão do sêmen, que você falou, que diminuiu e liquefez, também é muito tranquilo da gente entender isso, porque à medida que a próstata vai crescendo, ela tem o que nós chamamos dentro dela os ácinos prostáticos, que são aqueles que produzem o líquido seminal. À medida que o tecido da próstata vai crescendo, que é um tecido fibroso e muscular, é a parte muscular da próstata, porque a próstata tem tecido fibromuscular e tem ácinos, que é o que produz, na verdade, o líquido. À medida que o tecido fibromuscular ele vai crescendo, ele vai comprimindo esse tecido, que são os ácinos, que é o que produz o líquido seminal. Então, por isso que, com o passar dos anos, à medida que a próstata vai crescendo, a tendência é diminuir o líquido seminal. Ele vai diminuindo e vai ficando mais liquefeito, porque tem menos substâncias nutritivas nesse líquido. Por isso que ele vai ficando mais liquefeito e menos gelatinoso, menos viscoso, né, na verdade. Essa é a explicação. Mas Obrigado, é algo normal. Ou seja, vou trocar de urologista. Irmão Raimundo, você tem que procurar outro, porque esse não está querendo uma relação mais íntima com você, não. Não tá. Não tá, mesmo eu pedindo. Irmão Márcio Gomes. Me desculpa, ninguém fez a pergunta fatal, né? Que talvez nosso irmão, doutor Joaquim, estava esperando para responder, mas eu vou perguntar para os irmãos, não para mim. O irmão Joaquim, o uso do azulzinho, ele tem algum reflexo nesse processo todo aí? Em termos assim. Você entendeu a pergunta, né? É para os demais irmãos que eu estou perguntando, você entendeu? Entendi, excelente pergunta. Inclusive, vou te dizer uma coisa, irmão Márcio. Hoje é um excelente medicamento, muito seguro, os azulzinhos de uma maneira geral, a sildenafila, a tadalafila, a vardenafila, existe uma classe grande com diferentes nomes comerciais, não. Mas veja bem, inclusive hoje, os estudos já estão mostrando que a tadalafila tem uma ação benéfica sobre a próstata. Com muita segurança, não interfere em nada em relação ao crescimento, muito pelo contrário, como ela é uma medicação vasodilatadora, ela melhora o fluxo sanguíneo, não só no corpo cavernoso, que é aquele que propicia a ereção, por isso que a medicação é utilizada, mas também sobre os outros tecidos do sistema genital. Melhora o fluxo sanguíneo na próstata, melhora o fluxo sanguíneo na vesícula seminal. Então, ele é uma medicação muito segura de utilização e com ações benéficas sobre a glândula prostática também. Obrigado pelo incentivo. Mais alguma pergunta, meus amados irmãos? Posso fazer uma pergunta, meu sereníssimo? Pode, irmão Walter. Meu amado irmão Joaquim, doutor Joaquim, que maravilha de palestra, né? Eu sou colostomizado, definitivamente, há 22 anos. Tive amputação do reto sigmoide. E, logicamente, não há como fazer toque retal. Sim. Mas eu tenho uma micção na parte da manhã um pouquinho mais difícil, mas o resto do dia é normal, né? Uhum. Nesse caso, como é que eu faria? Qual é o método mais indicado para que eu possa verificar como está a minha próstata? Seria o PSA? Walter, boa, excelente pergunta.
Então, graças a Deus, você se curou, apesar da colostomia e da retossigmoidectomia, graças a Deus, então você teve um diagnóstico precoce e se curou. Realmente é isso mesmo. Nós não temos como fazer, no seu caso, a avaliação digital, o toque retal. Exato, Isso, o teu acompanhamento tem que ser com PSA e você é um candidato a fazer exame de imagem. O melhor exame de imagem, ressonância magnética. No caso, eu tenho 81 anos. No caso, a tadalafila seria indicado no meu caso? Pode tomar. A tadalafila, ela não tem contraindicações relativas à idade. Só tem um grupo, Walter, irmão Walter, de pacientes que não podem, são restrições absolutas mesmo. Só um grupo de paciente não pode fazer uso desses medicamentos que a gente chama inibidores da fosfodiesterase, que são essas classes que eu falei para vocês aí. São aqueles pacientes coronariopatas, ou seja, aqueles pacientes que têm insuficiência coronariana e que fazem uso de medicação vasodilatadora para o coração, usa aqueles medicamentos sublingual, Sustrate, Isordil, porque o que pode acontecer? Elas se somam à ação dos dois. Como Sustrate, Isordil são medicações vasodilatadoras, e as tadalafila, sildenafila, também tem uma ação vasodilatadora, eles podem se potencializar e podem causar uma hipotensão muito acentuada e diminuir o fluxo sanguíneo na coronária. E aí o paciente pode ter um quadro grave de arritmia. A mais comum seria a arritmia, mas pode ser coisas mais graves. Além de arritmia, ele pode reinfartar, inclusive. Então, mas a idade não é, Walter, um limitador para o uso da tadalafila nem da sildenafila. A minha visão, a minha pergunta é mais para manter a próstata. Porque sexualmente já pendurei a chuteira há muito tempo. Então, a gente é mais para visando a saúde da próstata, né? Mas não há necessidade, então, de tomar tadalafila. Você pode tomar essas outras classes de medicações que a gente tinha citado antes aí, que o nosso irmão anteriormente até me citou uma delas, que é o Dutan. Então, pode-se fazer o uso dessas medicações. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Joaquim. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Irmão Gledson, seu retorno ao urologista. Perfeito, presidente. Desculpa, na verdade, é coisa rápida. O irmão Joaquim, você falou que na parte, no momento embrionário ali, tanto o homem como a mulher, eles têm uma formação no mesmo aspecto para a próstata e para o útero. Eu perdi o nome da estrutura. A estrutura. Chama ducto de Miller. Miller em alemão, M-U-L-L-E-R, ducto de Miller. Eles, embriologicamente, no homem vira a próstata, na mulher vira o útero. E com relação acho que foi o Márcio que perguntou com isso, com relação ao peso da próstata. Não, foi... Bom, não lembro agora quem foi. O senhor falou que a cada 10 gramas da próstata equivale a um nanoíndice de PSA, é isso mesmo? Isso, um nanograma de PSA, o que a gente chama de PSA esperado. Ou seja, um paciente com uma próstata de 20 gramas teria um PSA esperado até 2. Um paciente de 30 gramas, um PSA até de 3, mas é uma correlação volume-PSA. É isso mesmo. Tá bom, muito obrigado. Eu complementaria, doutor Joaquim, a pergunta do nosso irmão Walter Bariani, se a tadalafila, no caso, seria diário ou só em períodos em que ele precisa fazer uso? Depende, irmão Raimundo, da comodidade para o paciente. Eu sempre ofereço para os meus pacientes a possibilidade, a gente chama de conforto. O que seria conforto? Eu prefiro a tadalafila diária, porque como a meia-vida é o tempo que a medicação demora para decair no sangue. A meia-vida dessas medicações são de 24 a 36 horas. Tomando diariamente dose baixa, ele está sempre mantendo um nível de concentração no sangue ideal
para que você tenha comodidade. Agora, aqueles pacientes que preferem, falam, não, doutor, eu não quero tomar diariamente, não. Eu mantenho relação sexual a cada uma semana com a minha parceira sexual dele, né? Então, eu prefiro não tomar todo dia e prefiro tomar quando eu vou manter relação sexual. Então, ele toma as 20 miligramas no dia que ele vai. Agora, outros pacientes, não. Tem relações sexuais mais frequentes, em vez dele tomar no dia da relação sexual, é preferível que ele toma todo dia a tadalafila diariamente numa dose baixa para ter mais conforto. Essa é a diferença. Espetacular a palestra. Espetacular. Obrigado, Mas Valeu. alguns Alberto. irmãos aí para consultar o nosso palestrante. Pode perder a vergonha, pessoal. É a hora de se fazer pergunta. Estamos entre colunas. Irmão Joaquim, se você precisar de alguma coisa, nós temos o irmão Dedinho aí para te ajudar, tá? Não, não, não ajudar, não. Só parabenizar aí o nosso querido professor, doutor. Excelente palestra. Fiquei satisfeito e, olha, recomendo essa gravação para muitas pessoas assistirem. Foi um sucesso aí. Muito obrigado, Muito doutor. obrigado, irmão Denizar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, irmão Dedinho. Vamos ouvir o irmão Denizar, nosso confrade Denizar. Boa noite, meus irmãos. Meu querido irmão Tupã, em nome de quem eu saúdo a todos os demais irmãos presentes aqui nessa live maravilhosa. Gostaria muito de agradecer a quantidade de informações extremamente úteis que o nosso irmão, a forma didática com que ele nos apresentou essa palestra. A minha pergunta é sobre o seguinte: o irmão colocou como um dos agentes o tabagismo há já algum tempo, riscos pelo fato de ter fumado. Irmão, infelizmente eu tenho que ainda fico. Não só em relação à questão pulmonar. Por quê? Porque até a ação do tabagismo ainda existem os riscos inerentes ao uso do cigarro. Até 20 anos depois. Uhum. Já te agradecemos aí pela disposição do dia do irmão estar conversando com a família, e nós estamos aqui fazendo as nossas consultas, né? Numa palestra dessa, você não está tirando dúvida, né? É igual o irmão Márcio falou, é um amigo meu que precisa, né, Márcio? Um amigo. Eu vou pedir ao nosso irmão Bogé, assim, os agradecimentos aí, para suspender a gravação e ficamos no momento de descontração logo após. Liga o som. Rogério, liga microfone. Ele está na sala, mas eu acho que não ouviu, não, meu presidente. Ouviu? Ele está com um problema de BIOS. Pediu um tempo. O problema está entre a cadeira e o teclado. É BIOS. Meu querido irmão e amigo Joaquim, foi uma palestra. A gente tem feito palestras sempre, não é? Nas lives e aqui na academia. Sua palestra realmente é um dos pontos altos de todas as que nós fizemos.
Primeiro, porque é um problema que aflige a cada um de nós aqui, todos, a maior parte de nós, 90%, já passou dos 60 anos, alguns passaram bastante dos 60 anos. E, mal ou bem, todos nós temos algum problema de saúde. E esse esclarecimento que você deu foi precioso. Foi com uma consulta informal com um grande especialista, nos abre a mente e nos faz buscar novas alternativas de solução de problemas que nos afligem, a todos nós. Eu tenho HPB, todos nós, a maior parte de nós tem HPB, e eu vi um médico da Bahia, ele disse que, coloco em minhas palavras de todos que assistiram, foi uma palestra espetacular, esclarecedora, didática, né? A gravação vai estar à disposição de maçons de todo o país. Muitíssimo obrigado por esta magna aula que nos proporcionou. Meu Sereníssimo, eu corroboro com as palavras do irmão Michel Vinetsky, e a gente que tem assistido várias palestras desses últimos 3 anos aí, a exaustão, né? Eu tenho certeza que, para o nosso público, essa foi a palestra mais prazerosa, principalmente com a informação que a Tadalafila é benéfica. Essa, com certeza, ganhou o selo diamante de todas as informações das lives maçônicas até hoje. Eu completo, Flávio, dizendo que o Jorge Gonçalves está para as palestras maçônicas, como ele está para as outras palestras. Isso mesmo, Zé Marco. Caríssimo Paulo Tupã, E só complementando ainda, levando na brincadeira também, eu fiz o exame no mês passado, mas pelas palavras dele, eu acho que eu vou repetir para a semana. Meus irmãos, só uma informação, eu estava realmente com um problema técnico aqui, não estava respondendo, tá? Mas agora eu vou encerrar a gravação, fechando a nossa noite com chave de ouro, né?